E quando a gente fatia as coisas, fica mais difícil de entender. Tem gente que não gosta de matemática, mas se a gente estudasse matemática como linguagem, se a gente estudasse matemática como música, se a gente estudasse matemática como geometria, como conexão, como vibração, todo mundo gostaria de matemática. Bom dia, galera! Muito bem, hoje é um dia de convidado, trazermos convidado aqui para o nosso Super Café. A gente tem um privilégio hoje de trazer uma pessoa que conheço há pouco tempo, faz menos de um ano, há poucos meses, mas que já me tornei um fã. Muita coincidência mesmo, ou não, né? Vai saber. Trabalha profundamente um dos temas que a gente aqui vem buscando aprender um pouquinho, né? Esse é o Luiz Fernando Lucas, uma das poucas pessoas que tem um nome no sobrenome. E hoje nosso tema vai ser confiança, né? Nosso primeiro valor. A gente vai falar um pouco sobre confiança. Então, eu vou deixar você... Primeiro, se pudesse se apresentar, falar um pouquinho de você, né, para o pessoal te conhecer, e depois responder a seguinte pergunta: qual é o efeito da confiança ou a falta de confiança no nosso dia a dia, nas relações e no nosso trabalho? Olhando como organização, como negócio, qual é o efeito da confiança ou falta de confiança no que a gente vem buscando desenvolver, no que a gente tem de expectativas nos nossos planos, nas nossas idealizações profissionais e até pessoais. Puxa um pouquinho esse assunto, o que você enxerga disso? Gratidão, uma honra estar aqui. Quero dizer que é recíproco, sou seu fã também. Sou fã aqui dessa empresa, uma empresa que trabalha com cultura, com consciência, é algo a ser admirado e não simplesmente seguido ou referenciado. Então, é um prazer estar aqui. E confiança, né? Essa palavra traz no seu sufixo, a fiança. Então, confiança é ter a fiança de alguém. Então, só o fato de eu estar aqui, ter a confiança, a fiança do Eugênio de vocês, para poder estar compartilhando. Então, eu quero dizer que me sinto aqui na confiança de Deus. Porque quem tem a fiança de Deus, não precisa de mais nada. Então, é com esse espírito que eu quero começar a nossa fala. Me apresento aqui, então, eu sou o Luiz Fernando Lucas, quase não tenho sobrenome. Talvez seja para o universo me dizendo para ser menos vaidoso, né? Eu fui muito vaidoso. E, entre outras coisas, eu sou alguém em busca de saber quem eu sou. Sou alguém que está trilhando a minha própria jornada de evolução, trilhando o meu próprio caminho da integridade. E aí, neste caminho, eu me formei em Direito, sou advogado, eu fiz um MBA em Gestão, fui empreendedor, empresário, consultor, CEO de empresas, presidente de empresa pública, conselheiro de empresas, e todas as áreas quase que você pode imaginar, na área de saúde, de indústria, de varejo. Rodei por aí, o universo, o cosmos, Deus, alguma coisa, quis que eu aprendesse de um tanto de coisas. Então, eu acho que eu sou um bom polímata. Polímata no conceito de gostar e me aprofundar em vários assuntos. Você tem que explicar esses termos, viu? Que a maioria deles aí eu não vou conhecer, não. Tá certo. Então, aqueles que não conhecem já me cutucam. Então. Polímata, no inglês polymath, é um termo, em polímata em português, que significa aquele que gosta e conhece com algum nível de profundidade vários assuntos. Então, o que me inspira, o maior polímata de todos os tempos foi Leonardo da Vinci, que, além de pintor, escultor, conhecia muito profundamente de música, de anatomia, de matemática, de geometria. E, quando a gente olha para a humanidade, todos os grandes avanços da humanidade se deram não por uma especialidade,
mas por uma confluência de conhecimentos. Aplicação de um conhecimento em outra área, né? Aplicação de um conhecimento em outra área. Então, vocês aqui que lidam com várias áreas, é muito bonito. E toda a inovação ela vem de aplicar algo que eu já vi em um lugar, em outro lugar, né? Então, o polímata é esse que consegue enxergar a conexão entre as coisas. E, infelizmente, a gente, como humanidade, resolveu fazer a educação fatiada, né? E quando a gente fatia as coisas, fica mais difícil de entender. A gente estuda matemática, tem gente que não gosta de matemática, mas se a gente estudasse matemática como linguagem, se a gente estudasse matemática como música, se a gente estudasse matemática como geometria, como conexão, como vibração, todo mundo gostaria de matemática. Segundo Galileu Galilei, né, matemática é a linguagem segundo a qual Deus escreveu o universo. Dá para estudar matemática como religião. Se a gente olha as coisas por outro prisma, a vida fica mais colorida, né? E todos os avanços da humanidade, que, na minha forma de olhar para o mundo, elas vieram de uma ótica multifacetada, né? Então, eu dei o exemplo do Leonardo da Vinci, mas toda a Renascença, todos os saltos de cultura se deram por um olhar multifacetado, um olhar polímata. Muito legal isso, hein? Os gregos, que foram grandes... auxiliaram muito na evolução do conhecimento, da sabedoria e especialmente do autoconhecimento, né? A filosofia socrática, relatada por Platão e por Xenofontes, que escreveu sobre Platão, sobre Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada sobre si próprio, nem sobre a sua filosofia. Mas ele é conhecido como o pai do autoconhecimento, Sócrates. E todo mundo se lembra do Sócrates, no mínimo por lembrar da frase do templo de Delfos, em Apolo, chamado Conhece-te a ti mesmo, né? E tudo mais será revelado. Mas olha que beleza, né? Quem eram esses filósofos que a gente estuda, referencia, e é um marco no conhecimento, na evolução da consciência humana, desde sempre? Os filósofos eram os astrônomos, os matemáticos, os médicos e os políticos. Eles eram também os senadores, porque eles estavam buscando a evolução própria através da conexão com o sagrado, da mitologia dos deuses, do que está escrito nas estrelas, e aprenderam muito com isso, olhando para a matemática, para a geometria, mas eles também eram aqueles que buscavam a evolução material através do conhecimento lógico, e eles eram também aqueles que buscavam a evolução coletiva através da política, a polis com ética. Então, é nesse jeitão de olhar para a vida que sou eu, de querer saber tudo o porquê, da onde vem, uma curiosidade infinita. Então, maravilhoso estar aqui compartilhando um pouco do coração, sem nem pensar um pouco. Muito legal. E aí, ao longo da vida, eu fui fazer muitas coisas, mas descobri que fazer coisas era também uma forma de distração, porque me tirava de ser e de compreender quem eu sou. E aí, um tanto de coisa que eu fui fazer que deu errado, e que, no fim, foi o mais certo que poderia ter dado. Porque o dar errado me colocou numa situação, em algumas vezes na vida, e eu escrevi um texto uma vez, Eugênio, compartilho depois com você, chamado Paradoxo das Opções, que eu compartilhei com o meu irmão Thaleson esses dias aí. Que é quando a gente tem muitas opções, aquela história do livre-arbítrio, né? Posso escolher tudo. É uma grande ilusão. Total. É uma grande ilusão. E esse é um debate filosófico profundo, e a gente já vai chegar na confiança, tá? Perdi não. Essa ilusão do livre-arbítrio nos coloca num poder escolher tudo. Agora, quando erramos a escolha, e o que é errar a escolha? É fazer aquilo que está em desacordo, desalinhado com o seu coração, com a sua mente, com a sua essência, com o que faz o bem para si próprio, em primeiro lugar, e para o outro, e para o planeta, e para a humanidade, e, de qualquer forma, te tira do caminho que só você pode fazer. E aí, toda vez que a gente escolhe errado, vem a vida e te coloca numa situação, seja emocional, mental, de relacionamentos ou financeira, de que você se olha e olha para Deus, passa por aquela noite escura da alma e fala, meu, esqueceu de mim aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes é na saúde também, né? Num acidente. E aí, de repente, você se vê numa situação tal que você não tem absolutamente nenhuma opção.
Esse é o paradoxo das opções. Quando você tem muita, é dado a ti a opção de escolher. Mas quando você precisa muito aprender algo, a ausência de opções te coloca no único caminho possível a seguir. Muito bonito isso. Eu, fazendo um parênteses aqui nesse assunto, né? Uma das bases da terapia psicanalítica é que a infelicidade ela acontece quando você aumenta muito o número de escolhas. A gente, como ser humano, trabalha para poder escolher. Vou viajar para onde? Vou comprar que carro? Vou comprar que casa? E por aí vai. Mas, na verdade, é aí que começa o processo de medo de escolher errado, e esse medo de escolher errado, o medo de perder, começa a levar a pessoa numa espiral descendente e acaba na depressão. Então, se a gente olhar por que os países de primeiro mundo e tal têm os maiores índices de suicídio, porque a quantidade de escolhas é muito maior. Então, faz muito sentido. Conectei um monte de ponto aqui. Que legal. E olha que interessante, né? Pegar um supermercado nos Estados Unidos hoje, o cara já entra em pânico, né? De tantas opções, né? Mas é interessante fazer uma contribuição para esse raciocínio, e a gente já chega na confiança, que é o ser humano, essa busca da felicidade. A gente conversava outro dia num termo parecido, né, Eugênio? É uma busca ilusória também, porque é como tentar alcançar o horizonte. Se eu der um passo para frente, o horizonte vai dar um passo para trás, ele vai estar sempre na mesma distância, inalcançável. Então, buscar a felicidade fora é uma ilusão, é tentar alcançar o horizonte. E quanto mais rápido você for, mais rápido você vai se cansar. E o que é essa felicidade, né? Ela vem da confiança também, né? Da confiança de Deus, que eu comecei falando, da confiança em si próprio. Porque não tem como ter confiança no outro sem confiar em si próprio. Então, como valores aqui para vocês, fica essa reflexão. Confiança não é um valor da empresa. Confiança não é um valor fora. Assim como a felicidade, só é possível ter confiança se partir de ser confiável. Você não confia em nada se você não for confiável. E é impossível de confiar no outro se eu não confiar em mim mesmo. É quase que uma máxima de Jesus também, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo, na minha compreensão, é muito mal interpretado. O povo se perde no amar ao próximo. Fica ali, amar ao próximo. E aí vem conceitos de caridade, conceitos de tratar o outro bem. Não. Tem que voltar para aquele ensino oriental do sábio que diz: não existe o outro. Ou como o professor Stefano Dana, que foi meu mentor, um filósofo, escreveu Um Sonho para o Mundo e A Escola dos Deuses, ele diz, tem um capítulo do livro dele, A Escola dos Deuses, que é Os Outros. E a proposta é encontrar as pessoas sem nenhum objetivo, nem de quem, nem do porquê, simplesmente para se relacionar e aprender com os espelhos, porque, como disse o Stefano Dana, os outros são você. Então, a gente fica nesse conceito de todos somos uns, etc. Mas será que a gente consegue olhar para o espelho e olhar lá no fundo dos nossos próprios olhos e dizer a seguinte frase, que eu digo para mim e digo para você: eu confio em você. É difícil, eu vou falar por mim, né? Normalmente eu não digo não. Então eu faço essa reflexão para que vocês façam esse exercício. Porque amar ao próximo como a ti mesmo necessariamente passa por amar-se a si próprio. Porque senão, como é que eu vou amar o próximo mais do que eu me amo? Eu vou tentar dar o que não tenho. E quando a gente dá o que a gente não tem, a gente cria dívida. Karma. Quanto mais eu quiser amar o próximo, o único caminho é eu me amar cada vez mais. Ser egoísta, não no sentido egóico,
mas no sentido de coloque a máscara primeiro em você e depois nas crianças. Então, para que essa cultura da confiança floresça, é necessário um autoconhecimento. É necessário uma reflexão profunda de como que eu posso amar ao próximo sem amar a mim mesmo e como que eu posso confiar no próximo sem confiar em mim mesmo. E olha que interessante. As cidades mais felizes do mundo, Eugênio, você deve ter estudado isso já, de alguma forma, um pouco do que eu vou falar. Quando se estudam as cidades mais felizes do mundo, e esse é um estudo que é feito há muitos anos, que partiu de um rei muito jovem que assumiu no Butão e que, olhando para o seu povo, numa história parecida um pouco do que foi a história de Siddhartha, de olhar que o povo sofria de fome, sofria de cuidado, o povo era sofrido, pobre. E esse rei assumiu muito jovem o reinado no Butão, um país na África, e ele resolveu criar praticamente um ministério da felicidade para avaliar se todas as ações do seu governo passavam pelo crivo de se aquilo faria o seu povo feliz. E esse é um estudo, e hoje a medida de felicidade é utilizada na ONU, e essa pesquisa das cidades mais felizes do mundo é feita há muitos anos. É muito interessante isso, porque descobriu-se depois que há uma correlação entre felicidade e confiança. As cidades mais felizes do mundo, não por acaso, são aquelas onde os cidadãos, os comuns daquele povo, quando perguntados se confiam uns nos outros, que é o índice de confiança entre nativos, respondem se confiam ou não. Então, as cidades mais felizes do mundo, nos últimos 10, 12 anos, elas têm ficado ali entre Copenhague, Estocolmo, na Finlândia, Suécia, e algumas depois no Canadá, no Japão, na Austrália, as 10 primeiras cidades mais felizes do mundo. O índice de felicidade desses lugares, pré-pandemia, tá, esses dados, era de 77% das pessoas, quando perguntadas, confiavam umas nas outras. O Brasil, pré-pandêmico, a última vez que fez essa pesquisa, 7% das pessoas diziam confiar umas nas outras. Então, quando a gente não confia um ser humano no outro, a gente não confia no político, não confia na polícia, e, por consequência, não confia no chefe, não confia no colega de trabalho, não confia que o subordinado vai entregar o que você pediu, não confia na professora, não confia no coleguinha. Então, se tem um ponto, Eugênio, e eu faço aqui, do fundo do meu coração, uma gratidão que me vem assim agora, por você ter trazido esse tema. Porque a gente não combinou absolutamente nenhum tema. A gente não combinou nada para hoje, né? Nada. Como sempre. E aqui, uns minutos antes de pegar o microfone, ele perguntou como é que eu queria que ele fizesse. Qual foi a resposta que eu te dei? Segue aí. Eu confio em você. Verdade. E aí veio o tema da confiança. Porque se tem um ponto que a gente precisa trabalhar nesse país, e essa empresa é um ponto de luz para isso, é um ponto de ecoar esse valor, é a confiança. Eu lembrei de uma coisa aqui, há alguns meses atrás, 6, 8 meses atrás, eu estava conversando com uma senhora e a gente estava falando sobre como fazer esse processo de construção desse mundo ideal, né? Essa nossa trilha que a gente está. Considerando que as pessoas aqui... Está chegando gente nova todos os dias, considerando que a gente está no mundo, está a bagaceira lá fora, a gente está num ambiente familiar que é diferente do ambiente que a gente vive aqui. Como que a gente faz para a gente continuar tendo esperança de que vale a pena a gente investir nisso tudo, se, quando a gente põe o pé para fora, se, quando a gente interage com um cliente, com um parceiro e tal, a gente não sente a mesma coisa. Parece que a gente está num mundo utópico, né, vamos dizer assim. E aí ela me disse assim, primeiro você tem que confiar, né? Mas ela disse assim, olha, você tem que construir uma bolinha e confiar no resultado. Então, comece com você e a pessoa que está em sua volta, essa bolinha, que isso vai se desenvolver nessa bolinha. Faça isso com a sua família e isso vai desenvolver nessa bolinha.
E, pouco a pouco, a fronteira dessa bolha vai aumentando. Vai aumentando. Se você colocar como expectativa você querer mudar o mundo, vai ser muito frustrante. Mas é o famoso, você pode mudar o seu mundo. Na sua bolha, funciona. No lugar que você está, vai funcionar. E aonde você passa a maior parte do seu tempo? Na sua bolha. Então, você não está o tempo todo no mundo, você está na sua bolha. E aquilo me deu muita expectativa, né? Muita esperança e até energia para continuar e tal. Não, beleza, vamos lá, vamos fortalecer a nossa bolha, porque e o resto vamos confiar que vai dar certo. Vamos fazer a nossa parte, que o resto a gente confia que isso vai dar em algum lugar, né? Então, faz todo sentido, né? O amar-se a si mesmo, talvez até para esse contexto da bolha funcione. Vamos fazer a nossa bolha amorosa, vamos fazer a nossa bolha confiável, e aí a gente vai expandindo ela e vamos ver o que vai acontecer. Esperar confiar que isso vai dar certo. Porque a gente não tem controle sobre o que está lá fora, só tem controle do que está do nosso lado, e muito pouco, né? Maravilhoso. E se a gente olhar, né, o medo, ele alastra, né? Assim como o amor alastra, assim como a confiança. Só que o medo é mais rápido, né? O medo, eu acho que é a doença mais contagiosa que existe. Para mim, o medo é uma patologia, quando contagiosa. E é uma ferramenta de evolução humana, quando consciente. O medo está aqui não para nos assustar, mas para nos fazer não colocar de novo o dedo na frigideira quente ou não atravessar a rua sem olhar. O problema é quando a gente se apega ao medo, ele vira um pânico, ele vira um limitador, né? Mas os bons exemplos, às vezes, mesmo que não se alastrando como uma doença, por não serem uma doença, eles, por ressonância, por um conceito realmente da física, eles chegam na outra pessoa. Porque se a gente estudar que a vibração da voz, ela é uma ressonância, ela é uma vibração sonora, e a nossa vibração, a nossa intenção, as nossas ondas cerebrais e as nossas ondas do coração, elas atingem o outro, mesmo que a gente não esteja consciente disso, e nossa mente, nosso coração, tem a capacidade de sentir o outro. Então, é muito normal, assim, uma mãe sabe fazer isso com uma maestria, né? De olhar para alguém e saber se dá para confiar ou não. E se a gente está puro do preconceito de não querer julgar, essa informação vem como uma intuição. Então, todo mundo sentiu isso alguma vez na vida. A questão é, como que eu emito a música interior? Como que eu emito as ondas sonoras do meu coração, da minha voz, da minha vibração, da minha intenção, na mais pura confiança? Porque aí, por ressonância, naquelas mesmas notas musicais, vai atingir o outro. Então, quando eu faço isso na minha família, no meu grupo, na minha empresa, isso vai alastrar pela cidade, pelos clientes, até pelos concorrentes. Por uma lei da física, ressonância. Então, a gente sai daquela quantidade enorme de escolhas, porque o vibrar por ressonância é isso também. Quando a gente tem um espectro de notas musicais, das que a gente conhece as 7 principais, né? Se você vibrar aqui um diapasão, um instrumento, um diapasão de alumínio ali, numa nota musical, e cada um de vocês forem um diapasão diferente, a nota musical que eu vibrar aqui vai automaticamente vibrar naqueles que estiverem segurando a mesma nota musical. Então é isso, se eu vibrar o medo, todo mundo que estiver segurando um diapasão de medo vai ressoar. E se eu vibrar o amor, a confiança, todo mundo que estiver segurando um diapasão de confiança, de medo, ou na expectativa de ouvir aquela melodia, mesmo que inconscientemente, vai vibrar. Então, escolher que melodia vibrar é uma decisão consciente, a cada instante, a todo momento, de uma autoobservação e de uma autoação. Então, esse é o convite para que a gente vibre o que a gente quer e, por ressonância, construa o mundo que a gente quer ver no mundo. Parafraseando Gandhi, sendo a mudança que a gente quer ver no mundo.
construindo a empresa que a gente quer ver no mundo, sendo os líderes que a gente quer ver no mundo e nos tornando os seres humanos que nós desejamos ver no mundo. Mas desejamos de um lugar de uma autêntica intenção. Durante a minha vida inteira, nessa busca aí pela felicidade, eu desenvolvi uma série de mecanismos de proteção, porque eu não confio em mim. Eu não confiava em mim. Até hoje. Não confiava em mim. Então, por exemplo, vamos usar a metáfora mais simples, né? Eu não confio que eu vou, sei lá, resistir a um chocolate, a um bolo de chocolate na geladeira. Então, eu não vou ter nem bolo de chocolate na minha casa. Não vou ter nem chocolate na minha casa. Então, é uma proteção. Eu não deixo entrar doce porque eu não confio que eu vou resistir à tentação de comer doce. É um exemplo mais bobinho. Mas exemplos como esse, eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Eu ensino a metodologia de administração financeira, 3 pulmões, que os pulmões são proteções. Então, eu não confio que eu não vou gastar o dinheiro que está na minha conta bancária, portanto, eu crio uma outra conta e boto aquilo que eu quero não gastar, que eu quero guardar, eu coloco em outra conta, porque eu não confio que se eu olhar para aquela conta, eu não vou gastar. Então, muitos mecanismos, né? Pessoas que eu me irrito muito fácil, eu evito, né, ter relações, né, conversar, manter um relacionamento, porque vou me irritar muito fácil, eu não quero me irritar. Então, não confio que eu vou segurar a minha vontade de explodir. E assim foi. Uma pancada de mecanismos, são as barreiras. E, nisso, fui deixando minha vida mais fácil. Lugares que eu não gosto, que não me sinto bem, eu passei a não frequentar. Horário de dormir, por aí vai. Um monte de proteções, né? Para mim, durante muitos anos, isso funcionou. Mais recentemente, nos últimos, talvez, 2, 3 anos, eu comecei a ver o efeito colateral também. Funcionou, foi bom, né? Mas tem um preço. O efeito colateral de eu me colocar longe do conflito, me colocar longe desse lugar de desconforto. E aí, pouco a pouco, eu comecei a destravar alguns desses mecanismos de defesa para, intencionalmente, eu me colocar naquela situação de desconforto e ir lá e ver como é que eu aprendo a resolver de uma vez e não ficar fugindo, porque eu vi que esse lugar de só criar proteção vai me levar para um lugar de paranoia total no final da minha vida. Você é aquele velho chato, cheio de paranoia, que você não pode mexer naquilo, tem que ser do seu jeito e tal. E pior, num dia que der alguma coisa muito errada, porque a vida é assim, né? Tem dia que dá tudo errado. No dia que der alguma coisa muito errada, eu vou ter um monte de mecanismo explodindo. A represa vai estourar em vários lugares e ela vai... Então, eu comecei a desfazer esses mecanismos. Então, como é que você vê esse lidar com, ao mesmo tempo, você se manter numa situação confortável o suficiente para você ter paz no seu dia a dia, para você ter essa satisfação no seu dia a dia, e, ao mesmo tempo, numa situação de evolução, você se provocar para evoluir. Como balancear? Como lidar com essa situação? Maravilhoso, assim. Olha que interessante, né? Aos olhos de quem vê de fora, e a gente um poeta amazonense que eu conheci, ele disse que uma amizade nunca é completa. Uma amizade é sempre uma amizade em construção, né? A gente vem construindo uma amizade, uma admiração recíproca. E aos meus olhos, você é um cara confiante, que confia em si próprio. Você não teria construído isso aqui. No mínimo, você confia no seu sonho. Mas acho que são níveis, né? Claro. Né? Mas é o que é interessante. Talvez o que você chama de não confio em mim, os estoicos, que eram os filósofos muito focados na busca do bem viver com a precisão, eles buscavam ferramentas para esse bem viver. Mas isso não tinha nada a ver com ele não achar que não confiava nele. Então, há uma diferença entre não confiar em si próprio e ter um outro valor, além da confiança, que é a prudência. Eu vou sair para o mar para navegar. Confiar em mim quer dizer, eu posso atravessar as ondas, eu posso remar até onde eu quero, posso correr esse risco, mas a prudência me fala, leva o remo, pelo menos, né? Leva um galão de água doce, leva alguma coisa para se proteger do sol, porque senão não seria confiança, seria irresponsabilidade, seria inconsequência. Então, essa sabedoria de criar
a melhor forma de viver é filosófica, é estoica. Pega uma outra reflexão filosófica de um filósofo oriental que diz que a gente envelhece e morre porque envelhece, ou seja, se não envelhecêssemos, não morreríamos tão cedo, e tem um monte de estudos sobre isso, o estudo da morte é um estudo filosófico por excelência, que ele diz que a gente envelhece não pelo passar do tempo, e inclusive hoje existe ciência dizendo que a gente só envelhece porque a gente tem marcadores biocronológicos, que quando a gente vê o tempo passar, o nosso cérebro informa as células e elas envelhecem. Se não existisse o marcador biocronológico, nós não envelheceríamos. Então, se a gente disser para o nosso cérebro que não está envelhecendo, a gente não envelhece. Bom, deixando a ciência... Essa eu vou tentar, hein? É a mais nova. Então, uma dica aqui é essa. Acorda de manhã todo dia e fala para as células, olha, estou mais jovem. Se curem, se troquem. Porque a Mila veio comigo, é médica. As nossas células, a gente não, acho que 2, 3 dias depois, a gente já tem tudo, não tem mais nenhuma célula. A gente não tem nenhuma célula no nosso corpo, nenhuma, nem de um osso, nem de um... Nada que é a mesma de quando nós nascemos. Renova tudo. Então, que história é essa de envelhecer? Se é tudo novo, a gente poderia ficar novo para sempre. Agora, a gente envelhece porque a gente tem essa marcação cronológica. E esse filósofo oriental, ele disse que é o seguinte, a gente só envelhece porque a gente para de observar o que é novo com atenção plena, que é um conceito estoico, está na presença plena, e eu estou olhando para esse microfone como se fosse a primeira vez que eu estivesse olhando e segurando um microfone. Com o olhar de uma criança. E se eu fizer isso, eu vivo para sempre. E esse filósofo diz que a gente envelhece porque a gente para de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez e aprender com tudo pela observação, pela presença plena, e passa a projetar memórias antigas. Então, quando você me deu o microfone, eu não pensei, eu não olhei para ele estupefato e falei, que coisa maravilhosa. Eu simplesmente peguei ele e o meu cérebro me disse, isso é um microfone, quando você falar, isso vai amplificar, segura ele bonitinho e liga. E aí eu perdi a oportunidade de aprender sobre o microfone. Se eu tiver sempre esse olhar para a vida do novo, eu vou olhar com a prudência do que vem para frente, mas sem o medo, porque todo instrumento que a gente cria de autoproteção, ele é fruto do medo. Ele é fruto... E assim, mas é saudável, por um lado. É aquele medo que vira instrumento de evolução. Se você se apegar, e aí você já está consciente disso, então isso já te coloca numa posição de não ficar doente por isso, que é a autoobservação. Estou observando que esse instrumento que eu criei para me dar condições de evolução e para me proteger, esse mesmo instrumento pode me tornar escravo dele. Exato. Então, a questão é não se tornar escravos do ponto de vista criado. E como que a gente não se torna escravos de um ponto de vista? Ter a compreensão de que tudo é um ponto de vista. O que nós temos que ter é inverter essa lógica, e o nosso instrumento óptico nos dá essa sacada. Tudo que a gente enxerga está ao contrário. O nosso cérebro inverteu a imagem, ótica. A lente que está nos nossos olhos enxerga, a luz entra ao contrário no nosso nervo óptico, e lá o nosso cérebro tem que inverter. Talvez isso tenha sido uma dica do Criador de que o mundo está de ponta cabeça. Como é que a gente muda o ponto de vista? Tentando olhar e ter a vista do ponto. Porque se eu quiser, tudo que eu olhar, eu falar assim, legal, isso que eu estou vendo, como que é do outro lado? Se colocar no lugar do outro, dar a volta para olhar. E aí volta aquele ponto da minha apresentação, ser polímata, tentar enxergar as coisas por várias óticas. E aí, legal, esse instrumento que eu criei, ele me auxilia, mas assim como o veneno e o remédio, a diferença é a dose, como que eu não me enveneno da própria crença que eu criei e aquela projeção do meu passado me faz com que o futuro não tenha mais cores. Para isso, viver como uma criança. Esse mesmo filósofo Stefano Dana, que foi meu mestre, meu orientador, ele tem uma frase que é: o adulto é simplesmente uma criança adulterada. Que a gente tolhe a criança a todo instante. Não pode isso, não pode aquilo, para menino, para menina. A gente fala para a criança assim, filho, eu tenho 3 filhos, então eu posso falar de primeira pessoa. Filho, não pode mentir. Mentir é um valor. Conta a história do Pinóquio.
o nariz cresce, é feio, é errado. Aí você vai com o teu filho na casa do amigo, jantar. Seu filho não gosta da comida e fala, não gostei da comida. E você fala para ele assim, filho, não pode falar que a comida é ruim. Fala que você gostou. Aí, naquele momento, as células do seu filho falam assim, é para mentir ou não é para mentir? E a gente começa a adulterar a essência daquele ser que tem a pureza e os valores enraizados e a gente começa a moldá-lo para a sociedade. Então, essa criança, esse Pinóquio, somos nós. Eu brinco, Eugênio. Sabe aquele meme? Eu acho que é um dos primeiros memes que saíram. As árvores somos nozes. Todo mundo viu esse meme, né? O Pinóquio somos nozes. Esse menininho de madeira, criado à imagem e semelhança do seu Criador, entalhado à mão com muito amor, dito qual era o caminho para ele evoluir, estudar, aprender da vida, e ele escolhe a ilha dos prazeres, escolhe o atalho, escolhe a dúvida, escolhe o erro, escolhe a preguiça, escolhe a mentira, e ao longo do seu trajeto é engolido pela baleia, ganha a orelha de burro, cresce um nariz, é preso, sofre de fome. A história do Pinóquio é a fábula da humanidade, que tem a todo instante a voz da consciência falando no seu ouvido, retratado na fábula do Pinóquio como um grilo pequenininho, um grilo falante, que fica ali, cri, 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 o tempo inteiro lembrando para o Pinóquio qual é o caminho certo a seguir. E que só se transforma de algo não valoroso, de madeira, para ter alma e vida, quando entende que o único caminho a seguir é fazer o certo, porque é o único jeito de dar certo. Muito bonita. Acho que é a primeira vez que eu entendi a fábula do Pinóquio. Muito boa, muito boa. Todas as fábulas, os contos de fada, eles têm uma profundidade filosófica que não é para criança, é para a nossa criança interior. E o Pinóquio, para se transformar num menino de verdade, precisa confiar em si próprio. Precisa confiar no pai, na intenção colocada para ele. E, absolutamente acima de tudo, precisa confiar na voz da consciência. Nossa, muito bonito. Muito bonito mesmo. Tem alguma pergunta aí, Paty? Tem algumas. Bom dia, Luiz. Obrigada e muito feliz por você estar aqui. Vamos lá. Devo confiar mais no coração ou na razão? Se eu temer decisões pelo coração, posso correr riscos? Até que ponto devo confiar em um ou em outro? Excelente pergunta. Quem fez? O nome da pessoa, pode falar? Ubaldo. Ubaldo. Nome de escritor. Não é o Ubaldo, é Baldo. 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 É, viu aí, Baldo? É que é o Baldo que perguntou, o Baldo Ribeiro. Baldo, graças a Sanei Deus. minha dívida agora, hein? Só pra você entender, durante muito tempo eu chamava ele de Ubaldo. Aí ele nunca me corrigia. Aí isso aqui virou meio que uma piada interna aqui, nossa. Tem no ar aqui. Que pergunta maravilhosa, porque a resposta dessa pergunta é o que eu queria falar na sequência, antes de você perguntar se tinha uma pergunta. A origem da palavra indivíduo vem do latim indivisum. Aquilo que é indivisível. E que, no grego, tem o sinônimo de átomo. No latim, indivisum. E que se transformou na nossa língua, em grande parte das línguas, na palavra indivíduo. E essa pegadinha linguística que do indivisível passamos para o indivíduo, leva o ser humano, que é inteiro, perfeito,
uno para alguém que se põe na dúvida da dualidade. Inerente a esse plano, as leis herméticas das polaridades, do gênero, do ritmo, mas que nos coloca nesse planeta dual, onde aprendemos pelos contrastes, só conseguimos enxergar a luz porque observamos a sombra, só estudamos o calor, e aí compreendemos pelo frio o calor, só podemos gerar uma nova vida pela união de um masculino e de um feminino, e geramos essa energia elétrica que acende as luzes pela união das polaridades do positivo e do negativo. Tudo é dual. Inclusive a nossa formação do espermatozoide e do óvulo, temos o princípio feminino e masculino dentro de nós. E assim como temos tudo na polaridade, na dualidade, temos também razão e emoção. Mas se continuarmos agindo na dualidade, a gente vai sempre optar por ou uma ou outra. E quando a gente opta por ou, a gente vai para a polaridade extrema e passa a ter um ponto de vista limitado. Assim como a gente vê na política, as opções por direita e esquerda, e que eu estou certo, você está errado, e para você estar certo, eu preciso estar errado. Sair da dualidade é uma busca filosófica. É uma busca de autoconhecimento. É uma busca de autoobservação. E sair da dualidade é uma busca de percepção e de intenção, que passa por não mais acreditar na limitante crença de que eu tenho que escolher ou. Porque no universo não existe ou. No universo só existe e. A mais recente descoberta da física é que os buracos negros não apenas engolem as estrelas, mas eles cospem também estrelas para fora, fazendo a cabeça dos cientistas e da comunidade em geral inverter de crença da noite para o dia, de uma coisa tão óbvia para mim, que no universo tudo tem um equilíbrio. Se alguma coisa engole estrela, alguma coisa tem que cuspir estrela. Colocando em xeque até o Big Bang. Porque se existe um Big Bang, o que tinha antes? E tem físico estudando isso, de que o Big Bang é apenas um próton que escapou de outro universo. E se a gente continuar achando que eu tenho que escolher e, na minha simples decisão, se eu escolho entre mente e coração, Baldo, eu vou estar me colocando sempre numa polaridade mais para cá ou mais para lá. E o único caminho possível que vai trazer paz, equilíbrio, confiança e todos os outros valores e a tão sonhada felicidade é termos a decisão do e, do yin e yang, daquela figura equilibrada do preto e do branco e que tem um pouco de preto no branco e um ponto de branco no preto, para lembrarmos que dentro de nós temos masculino e feminino, certo e errado, luz e sombra, positivo e negativo. E eu, para terminar essa resposta dessa pergunta, faço um exercício com vocês. Tragam para a mão direita, na consciência de vocês, cada um segurando na mão aqui, ó. Tragam para este momento aqui agora, para a mão direita, todas as questões emocionais que você conseguir lembrar, do primeiro beijo, o primeiro colo, todo sentimento de paz, de amor, de alegria, e também de tristeza, de sofrimento. O polo negativo, as emoções. Agora tragam para a mão esquerda o racional, o dinheiro, o diploma, a faculdade, a casa, o carro, tudo aquilo que é conseguir tangível, o seu corpo. E aí, a mão esquerda e a mão direita vai equilibrando isso e trazendo para o centro. E trazendo para o centro. Vai tendo a consciência de trazer o direito e o esquerdo, o masculino e o feminino,
o certo e errado, o positivo e negativo, a luz e a sombra, para o seu centro. Para o seu centro. E quem quiser fechar o olho, traz para o centro, próximo do coração. E sente um segundo, um milésimo de segundo dessa integração das suas polaridades, vindo para o aqui e agora, na presença absoluta, onde não há passado e nem futuro, nem certo e nem errado, nem luz e nem sombra, nem cérebro e nem coração, pois neste ponto e nesse instante do aqui e agora, há exatamente a união entre todas essas polaridades, entre todas as dúvidas, entre todos os extremos, que se unem e se equilibram, formando o todo. E nesse estado de presença, lembrem-se que esse símbolo que a gente usa como cumprimento, como namastê, como meditação, é um símbolo utilizado na sua mais remota origem como uma recordação. Quando eu estou no passado, na depressão, ou no futuro, na ansiedade, ou na dúvida do que fazer entre a decisão do meu coração ou da minha mente, eu respiro fundo e volto para a união e a presença. E nesse momento eu me sinto inteiro, sem dualidade, que é um conceito da integridade, de pensar, agir, falar e fazer com congruência na mesma direção. Estar firme, compreendendo que no todo existe o tudo e o nada. E essa união entre emoção e razão é a única que pode dar a resposta que você não vai ter nenhum arrependimento, nenhuma dúvida, nenhuma ausência de presença, nenhum apego ao passado, nenhum medo do futuro. Porque você vai estar inteiro, presente, na perfeita união entre as polaridades. Isso pode ser considerado um conceito do que é a integridade. Muito show. Mais uma perguntinha aí? Como restabelecer a confiança quando ocorre algo que, de alguma forma, quebrou a confiança estabelecida? Tem um livro chamado Um Curso em Milagres, é muito interessante. É gigante, não tem autor, mas ele tem uma frase ali que é uma pérola de sabedoria. O ser humano tem dois estados emocionais, ele está dando amor ou pedindo socorro. Se algo quebrou a confiança, você pode responder dando amor ou pedindo socorro. Se algo quebrou a confiança, você pode perder a confiança. Ou você pode agir com confiança. A sua ação determinará o próximo passo, não a ação do outro. Porque quer ver uma coisa que transforma as pessoas? É você agir com elas como você gostaria de que agisse para você, independente de qual foi a ação delas. E independente do que isso cause nelas, como você quer sair dessa situação? Mais confiante ou em dúvida de si próprio? Porque duvidar do outro é duvidar de si próprio. Então, se algo rompeu a confiança, aprenda com isso. Crie mecanismos. Tire o que tem de ensino disso. Mas dê o próximo passo agindo ainda com mais confiança. Muito bom. Tem mais uma? Como ser multifacetas e não fragmentos? Acredita que há locais propícios que permitam viver sem medo? Há relação com ser multifacetado? Bem legal. Há sim um lugar que é possível viver sem medo. No aqui e agora, se você estiver consciente e presente na sua integridade. Medo é não estar presente. Depressão é passado, ansiedade é futuro, como eu já disse. Medo é um instrumento de evolução. Quando o medo vem, o grande sacado é você olhar para o medo e agradecer o medo, porque o medo te traz a presença. O medo, se utilizado como forma de presença, sentir medo, opa, obrigado medo, pode ir embora, agora eu estou atento. E ele vira um instrumento de aprendizado e não mais uma vala que vai te levar. Porque o medo não é um problema. O problema é o apego ao medo. Assim como a tristeza não é um problema,
O problema é o apego à tristeza que vira sofrimento. Então, o lugar que é possível não ter medo é dentro de você, na sua integridade. E multifacetas, há uma confusão. Cuidado, se for multifacetas como doença, é bipolaridade, é esquizofrenia. Todo o resto é apenas uma crença ilusória de que você tem multifacetas. Ninguém tem multifacetas. Você é o mesmo quando está em casa, quando está trabalhando, quando está vivendo. A questão é que você tem papéis a interpretar. Você tem personagens a interpretar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida como líder, na sua vida na igreja, na sua vida onde for. Então, é interpretar esses papéis com maestria, conscientes de que você é o ator da sua vida, mas também é o diretor, mas também é o roteirista. Então, é ter a consciência de que, nesse momento, eu estou interpretando um papel, e quando eu estou com os meus filhos, eu estou interpretando outro papel. Mas eu não sou nenhum desses papéis, porque eu não sou nem o Luiz Fernando Lucas. Esse é apenas o nome dado a mim nessa vida. Quem sou eu? Sou aquele que observo quem eu sou. Então, exercer os papéis com maestria é ter a consciência de que no palco da vida são só e simplesmente só personagens que eu vou ter a diversão de interpretar. E quando estiver interpretando cada um dos personagens da vida, faça-o para ganhar um Oscar. Muito bom. Como conviver e confiar em pessoas que não têm integridade? Tendo integridade, você mesmo. Eu vou pegar esse gancho aí e trazer a lembrança de algumas histórias que eu já passei aqui na Eduz e na minha vida também, mas falando especificamente da Eduz, né? Amanda, uns 3 anos atrás, ela começou a falar um negócio que estou tentando internalizar, que é assim, ter curiosidade, ser curioso. É um exercício muito difícil, confesso que é muito difícil. A pessoa, normalmente a gente enxerga assim, né? A pessoa fez alguma coisa que quebrou a nossa confiança. É o nosso olhar, o nosso ângulo, vendo uma expectativa quebrada, que a expectativa é nossa, não é da pessoa, né? Nossa. E aí a gente lembrar de ir para um lugar neutro e tentar ter curiosidade. O que será que aconteceu do lado de lá? O que será que está acontecendo? E 99% das vezes, quando eu consigo fazer esse exercício, eu descubro que tem uma história plausível do lado de lá. E mesmo quando a história ela não, entre aspas, no meu conceito, não deveria ter acontecido daquela forma, vamos supor, teve uma má intenção, né? Mesmo nesse lugar, aí volta aí uma das frases do nosso DNA, né? Que é entre o se vingar e o perdoar, né? Eu não lembro a palavra exata. Eu escolho o bom senso. Não sei se é o bom senso, eu acho que é uma coisa parecida com bom senso. Mas, basicamente, é compreender. Porque eu lembro das minhas falhas também, né? Ou seja, quantas vezes durante o dia eu faço algo errado, algumas vezes sem consciência, ou algumas vezes consciente, mas o fato é que eu falho. Então, mesmo quando acontece uma falha do lado de lá, quantas vezes a gente se permite perdoar, porque também a gente está o tempo todo cometendo do lado de cá essas falhas, né? Isso eu acho que talvez o exercício mais difícil numa relação é esse, né? Manter esse equilíbrio. Mas com o exercício, o que eu experimentei ao longo dos 8 anos da Eduz é que, normalmente, quando a gente passa a confiar na pessoa, mesmo ela cometendo uma falha, aquilo ali dificilmente volta a se repetir. Existe uma evolução nossa e da outra pessoa. E quando chega num ponto em que ou a falha se repete ou acontece em outro lugar, mas aquilo vai se repetindo, ainda assim existe um lugar de acomodação confortável e confiável, que é a verdade. Chega a dizer, cara, eu entendo, mas
eu não consigo mais estar nesse lugar. Então, ou eu saio desse lugar, ou você sai desse lugar, mas não dá mais para esse lugar continuar. Esse formato não continua. Mesmo esse lugar é um lugar de muita confiança, porque você está deixando claro uma negociação ali, está tomando uma decisão a partir daquela negociação. É muito difícil fazer isso, mas é um dos lugares de maior evolução que eu já experimentei até hoje, porque é ali que a gente aprende a tomar decisões coerentes. A gente foge do medo, foge da ansiedade, foge da frustração. Então, complementa aí. E assim, também algumas palavras sobre, que a minha resposta foi muito sucinta, mas dá para aprofundar e filosofar consigo próprio para o resto da eternidade, se quiser, sobre esse tema, porque como me relacionar, o que fazer quando o outro faltar com a confiança? Então, você pode responder isso de outra forma, dizendo não existe o outro. Então, se alguém está falando com confiança com você, aquilo apenas é a mesma coisa que o medo nos traz, uma presença, algo acontecendo na sua vida, é um espelho para mostrar aquilo dentro de você. Então, a frase que eu deixo para vocês é: o antagonista é o seu maior aliado. Agradeçam. Se algo está acontecendo, só tem uma questão para aquilo estar acontecendo. É algo que você tem que aprender. Então, se você fizer a pergunta, o que eu tenho para aprender com isso? A pessoa e o fato é muito pouco importante na existência, no fim do dia. Mas a essência daquele acontecimento e o que ele pode te trazer é o que é importante. E óbvio que nas relações vai chegar um momento e falar, cara, a gente não está na mesma vibração, não dá para você estar aqui mais junto comigo, obrigado, segue a tua vida, não quero mais estar por perto. Tudo bem, desde que seja uma decisão consciente, não uma decisão infantil, da emoção, etc. Mas a grande questão é, o que eu tenho para aprender com isso? E, normalmente, os seus antagonistas são os seus únicos e maiores aliados. É o que te faz subir degraus. E faço uma conclusão do porquê que eu dei essa volta de confiança e falando na minha fala e trouxe a história do Pinóquio e os valores e a integridade, que é o meu tema principal, porque os valores não têm contrário. Então, por a gente voltar para os valores, e a confiança é um valor, não existe desconfiança, existe ausência de confiança. Você perde a confiança, você nunca tem não confiança. E, na verdade, você não tem contrário da verdade. Mentira não é contrário da verdade, você tem ausência. Então, se a gente tiver os valores como referência, que são absolutos, naquele instante, qualquer dúvida, volte para um valor. Porque o valor vai te tirar da dualidade, vai te tirar da dicotomia, vai te tirar do que tem contrários. Então, se você olha para o outro vendo uma falta de integridade, busca a integridade como conceito. Busca o que faltou de integridade dele, qual o valor essencial que faltou, e veja em você o que tem para trabalhar. Ou na relação, porque às vezes aprendendo com o outro é quando a gente mais evolui. Muito bom. Então, aqui é o nosso símbolo de agradecimento pela participação aqui. Gratidão, feliz. E a gente encerra puxando o nosso grito. Então vamos lá, todo mundo levanta aí, galera, para a gente começar a nossa semana. Aí, Edu, Zé. Uhul! Uma honra, uma gratidão. Boa semana, galera.